Isaías, capítulo de número 55, versículo 6. Nós vamos estar ministrando uma palavra aqui, irmãos, que ela vai falar sobre maneiras de nós expressarmos a nossa busca a Deus. E as duas últimas estão muito legais. Então, que nós possamos ficar atentos ao que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, eu estava olhando para esse capítulo 55 do profeta Isaías e eu achei muito interessante, por isso eu decidi continuarmos aqui essa noite, porque esse capítulo ele resume a essência do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que é a mensagem de amor e mensagem de perdão do Senhor. Isaías 55 é um convite apaixonado de um Deus amoroso que quer salvar a todos, que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento do Senhor e alcancem a salvação em Cristo Jesus. Nesse capítulo 55, o Senhor, Ele nos oferece a sua salvação, Ele oferece vida, e Ele oferece bênçãos abundantes da parte dEle. Eu quero pedir que você deixe até a sua Bíblia aberta, para nós olharmos para essa mensagem, para esse convite do Senhor. O versículo 6, irmãos, é o mais famoso, o mais conhecido, que tem aí o seu tema central de buscar a Deus, e nós vamos ver algumas maneiras de nós expressarmos essa busca para Deus. Inclusive nós vamos ver nessa noite se nós estamos buscando a Deus da forma correta, se nós estamos sendo agradáveis ao Senhor nesta busca. O versículo de número 1 nos diz: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vós todos que tem sede, vinde às águas. Esse convite para buscar a Deus é um convite para nós buscarmos a Deus com sede. E o que seria buscar a Deus com sede? É buscarmos a Deus, irmãos, da mesma forma que Deus se expressa para nós. Nós vemos um amor intenso de Deus em entregar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então, com essa mesma intensidade, com este mesmo amor, com a paixão, o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, buscar a Deus com sede é buscarmos a Deus com amor, buscarmos a Deus com propósito, buscarmos a Deus com o foco certo, não buscarmos a Deus com foco nas bênçãos desta vida, nas coisas desta vida, na prosperidade ou por coisas materiais, mas buscarmos a Deus por amor ao Senhor e pela salvação que Ele nos proporciona, pelo perdão que Ele concede aos nossos pecados. E é interessante, irmãos, que
que a palavra de Deus, ela nos diz: vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Por que a palavra de Deus fala sem dinheiro, sem preço? Existem algumas obras de arte, existem algumas pedras preciosas que não têm valor, irmãos. De tão estimado que é o valor, as pessoas não conseguem medir. E a nossa salvação, a salvação do homem, era um valor tão alto, um preço tão alto, que nós nunca conseguiríamos pagar. Por isso, o nosso Jesus pagou por nós. Jesus pagou o preço da nossa salvação com o seu sangue. E por pagar o preço da nossa salvação com o seu sangue, irmãos, ele faz o convite: vinde, comprai, sem preço, sem dinheiro. A salvação é pela graça, é dom de Deus, e por isso é importante nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. E nós vamos falar sobre alguns passos para buscar a Deus. O segundo passo, ele nos diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Irmãos, um dos passos importantes para nós buscarmos a Deus é abandonarmos aquilo que não satisfaz, abandonarmos a ilusão deste mundo. O mundo, ele está sempre nos oferecendo tantas coisas para nos aprisionar, e coisas que são deleitosas para a carne, mas que são totalmente ilusórias. Aí a palavra de Deus, ela vai dizer para nós aqui: por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que nós investimos a nossa vida naquilo que é ilusão deste mundo? Então, para buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, nós precisamos abandonar aquilo que não satisfaz, abandonarmos a ilusão deste mundo. E o convite é: ouvi-me atentamente e comei, e a vossa alma se deleite. Ouvir atentamente, irmãos, quantas pessoas estão distraídas com as coisas deste mundo? Muitas pessoas até vão para a igreja e no momento da mensagem mexe no celular, olha a mensagem do Instagram, olha a mensagem do WhatsApp, vê o resultado do jogo de futebol. Tantas coisas estão distraindo, tantas coisas estão chamando a atenção, irmãos. Aí a palavra de Deus nos diz: ouvi atentamente, dê atenção à mensagem que o Senhor tem para mim e para você. E isso é tão importante que no versículo 3 continua: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Eu encontrei algo interessante aqui nesse texto: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinar o ouvido, irmão, é dar atenção. Só que nós não podemos ficar só no campo da atenção.
eu ouvi essa mensagem, e essa mensagem foi tão legal, tocou o meu coração, me emocionou. Não! Quando a palavra de Deus nos diz: ouvi-me e vinde a mim, quer dizer que nós precisamos dar atenção à mensagem de Deus, mas também ter uma ação, ter uma atitude em buscar a Deus, em fazer aquilo que a palavra de Deus está nos orientando, em buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 3, nos fala sobre um concerto perpétuo. Deus quer fazer um concerto conosco, Deus quer fazer uma aliança conosco. O Senhor, Ele está disposto a assumir um compromisso comigo e com você, e Ele já pagou o preço desse compromisso lá na cruz do Calvário. Então, assim como o Senhor, Ele se comprometeu desde o princípio se comprometeu, preparando a salvação para mim e para você. Nós também precisamos nos comprometer com o Senhor, nós também precisamos ter um compromisso com o Senhor, um compromisso com a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver, um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus tem promessas que foram fundamentadas aí na família de Jesus, na linhagem de Davi. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Que toda ação sincera que nós nos voltamos para Deus, toda ação sincera que eu faço para Deus, ela vai resultar em bênção para a minha vida. Toda atitude, por mais simples que ela seja, que eu faço para Deus, vai resultar em bênção de Deus para a minha vida. Ontem eu estava aqui no encerramento, na festividade do conjunto Joias de Cristo, e eu estava falando da importância até mesmo de estar assentado, atento, assistindo. Sabia? Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo em uma de suas cartas, ele fala de uma tristeza do seu coração, dizendo assim: no meu julgamento, ninguém me assistiu no meu julgamento. Olha só. E quando eu olhei o apóstolo Paulo falando esta palavra, eu vi a importância de cada atitude que nós podemos ter para com o nosso próximo, e de cada atitude que nós podemos ter para com Deus também. Então, no simples fato de nós nos assentarmos e darmos atenção à palavra de Deus, já é uma ação sincera que vai resultar em bênção para a minha vida, que vai resultar em bênção para a tua vida, porque está aqui nas promessas de Deus. E nós vamos entrar aqui no versículo 4, ele fala de uma responsabilidade, de uma ação que Deus espera de mim e de você. Versículo 4 nos diz: eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. O Senhor nos dá como testemunho para este mundo. O Senhor, uma das ações esperadas de Deus, que Deus espera de mim, que Deus espera de você, é que nós venhamos ser testemunhas do amor dele, que nós venhamos falar do amor dele para outras vidas, que nós venhamos falar
da palavra de Deus para outras vidas, levar o conhecimento da palavra de Deus adiante. E aí nós vamos chegar ao nosso versículo principal, versículo de número 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmão, buscar o Senhor é manifestar o nosso desejo de conhecer a Deus. Há uns dias atrás, veio uma cantora muito famosa aqui no Brasil, uma cantora internacional, eu não me lembro o nome, mas eu vi a reportagem que as pessoas estavam vários dias na fila lá, acordados ou dormindo no chão, alguns fazendo alimentação ali naquele mesmo lugar, e pasme, fazendo até as suas necessidades naquele lugar, para não perder a vaga de conhecer aquela cantora, e de longe, hein? Não era conhecer pessoalmente pertinho, não, é ficar de muito longe para ver ela lá no palco ao vivo. Então quando eu olho para o desejo dos fãs, o que eles manifestam para conhecer um ídolo, para conhecer um cantor, um artista famoso, aí a palavra de Deus ela nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu preciso expressar o meu desejo com mais intensidade, meus irmãos. Eu preciso desejar um relacionamento com Deus que custe alguma coisa para mim. As pessoas lá no mundo pagam um preço tão caro para poder conhecer alguém mortal. E o que eu estou fazendo para eu buscar mais a Deus? Como eu estou buscando ao Senhor enquanto se pode achar? Eu preciso desejar experimentar a presença de Deus de uma forma mais intensa. Eu não posso me conformar com a mornidão. Fica o convite para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E buscar a Deus, irmãos, é uma resposta ao amor de Deus para nós. E você quer ver uma coisa ruim? Agora que tem aí o mundo virtual, as pessoas, nem telefone fixo existe mais. As pessoas só se comunicam pelo celular e nem pelo telefone de celular, é só via WhatsApp. Manda mensagem, recebe mensagem, conversa pela mensagem. Aí você já viu uma coisa ruim, que é o quê? Quando você manda uma mensagem importante para alguém, você está precisando uma resposta daquela pessoa, e aí toda hora você vai lá no celular, não tem resposta nenhuma. Isso já aconteceu com você? Está acontecendo comigo esse final de semana. Você manda uma resposta, você manda uma pergunta: você pode fazer isso, ou resolver aquilo, ou vender aquilo, ou comprar aquilo, enfim, alguma coisa que você precisa, você manda mensagem para a pessoa e está lá, 1 hora, 3 horas, 1 dia, 2 dias, e a pessoa nem viu a tua mensagem. Isso é bom ou ruim? É ruim, não é? Aí Deus, Ele deixa um convite para mim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aí Ele olha para mim se eu estou buscando a Ele. Aí eu estou lá na Netflix maratonando uma série. Aí eu estou lá na cadeira de game jogando meu joguinho. Aí eu estou lá no Instagram, no Facebook e em tantas outras coisas, e não estou dando atenção a Deus. E aí, meus irmãos, será que Deus está feliz comigo?
Se eu não estou dando atenção ao convite amoroso de Deus para mim, se eu não estou levando a sério, se nós ficamos chateados quando alguém não responde a nossa pergunta, nós precisamos responder ao convite de Deus. Precisamos responder com sinceridade o convite de Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso fala de urgência. O tempo está acabando, irmãos. O tempo está acabando, então é urgente, é para hoje, é para agora. Não é para deixar para buscar a Deus daqui a uma semana, daqui a um mês ou em 2024, não, é buscar a Deus agora, é aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Esta semana mesmo, eu acompanhei uma família na despedida de um jovem de 26 anos, que tinha toda a saúde e que estava fazendo um curso em outra cidade vizinha, e voltando daquele curso aconteceu um acidente. Ele tinha planos, ele tinha projetos, mas foi encerrado esta semana. Eu posso ter planos, eu posso ter projetos, mas só Deus sabe o que vai ser o meu amanhã. Por isso a urgência de nós buscarmos a Deus enquanto se pode achar. E continuando, irmãos, esta palavra, o versículo de número 7, ele nos diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Uma das coisas que nós devemos fazer é uma lista daquilo que nós precisamos deixar. Será que você precisa deixar alguma coisa para se interessar em buscar mais a Deus? Eu preciso deixar alguma coisa para buscar mais a Deus, e com certeza você também precisa deixar alguma coisa. E quando a palavra de Deus, ela diz: deixe o seu caminho, deixe alguma coisa que está te atrapalhando, deixe alguma coisa que está te impedindo. E ainda diz: deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Irmão, você quer ver um campo de guerra? Campo de guerra é a nossa mente, porque às vezes você quer fazer tudo certo, mas vem os pensamentos errados. Você quer fazer tudo certo, mas vem os pensamentos negativos para te atingir, para me atingir. E nós precisamos fazer o quê? Renunciar estes pensamentos, renunciar aos pensamentos que não são do Senhor, que só vem para nos atingir, que só vem para nos atrapalhar. E por fim, este versículo nos convida a converter-se ao Senhor, que se compadecerá e é grandioso em perdoar. Sabe o que é converter, irmãos? É mudar de direção. Mudar de direção é mudar de hábitos, é nós olharmos para dentro de nós, vermos aqueles hábitos que não são produtivos para a nossa vida, que não são agradáveis a Deus, e nós fazermos uma mudança de hábitos. Isso aí faz parte de buscar a Deus, mudar os nossos hábitos, renunciar os nossos pensamentos. E quer ver uma coisa importante? É nós confiarmos
no poder perdoador de Deus, porque o inimigo vai dizer que para você não tem mais jeito, que para você está tudo perdido, que você não presta, que eu não presto. Mas o amor de Deus é tão grande, o seu poder perdoador é tão grande, que no mesmo instante que eu me decido para o Senhor, me volto para Ele, me arrependo dos meus pecados e digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Ele vai se voltar para mim e me perdoar. Então eu preciso confiar no perdão de Deus, você precisa confiar no perdão de Deus, porque muitos estão assentados na casa de Deus, com o seu coração e a sua mente cheias de acusação do inimigo. Busque ao Senhor esta noite, porque estas acusações vão cair por terra em nome de Jesus. E lembra que eu falei para você que os 2 últimos pontos da nossa mensagem seriam aqueles que eu achei mais interessante? Vamos lá, olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo de número 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quando se fala de pensamentos, quantos aqui, não precisa levantar a mão, tá, irmão? Quantos aqui tem mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos? Quantos aqui tem mais pensamentos tristes do que alegres? Quantos aqui tem mais pensamentos de derrota do que de vitória? Hein? Será que tem alguém aqui assim? Olha só, irmãos, os nossos pensamentos, na sua grande maioria, são de pessimismo, são de derrota, são pensamentos de que não vai dar certo. E esse aqui, como vou fazer igual os pregadores agora, hein? Olha só, esse aqui até vale um glória a Deus. Os pensamentos de Deus, irmão, são sabedoria. Os pensamentos de Deus são além da nossa compreensão, são muito maiores. Os pensamentos de Deus são muito mais profundos a nosso respeito do que nós podemos imaginar. Os pensamentos de Deus são perfeitos, meus irmãos. Os pensamentos de Deus são criativos. Olha, esse Deus que criou todas as coisas, se tem uma coisa que Ele tem, é pensamento criativo. E os pensamentos de Deus, eles são inovadores. Os pensamentos de Deus são de transformação. Pensamento de Deus não é para você ficar na mesmice, não. Pensamento de Deus, às vezes você pensa que a tua vida vai ser só isso aí que você está vivendo, mas Deus pensa muito mais para você. Deus pensa algo muito mais importante para a tua vida. Deus tem um pensamento muito mais especial para você do que você imagina. Os pensamentos de Deus são imprevisíveis. Os pensamentos de Deus são surpreendentes. Os pensamentos de Deus a nosso respeito trazem surpresa para nós. De repente a gente chega ao conhecimento de algo do pensamento de Deus e a gente pensa assim: meu Deus, o Senhor tinha tudo isso para mim? O Senhor pensava tudo isso para mim? Eu nem imaginava que ia ser tão especial. Quando chega aquela bênção, quando chega aquela vitória,
nós pensamos num tamanho, numa medida. Quando a bênção chega, quando a vitória chega, é muito maior do que nós pensamos, porque o nosso Deus, Ele é surpreendente, e o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é compassivo, e o nosso Deus é amoroso. Irmãos, e os pensamentos de Deus, eles se aplicam em todas as áreas da nossa vida. Esses pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos, se aplicam em todas as áreas da nossa vida. Quer ver? Se eu estou em dificuldades, Deus tem pensamento, tem plano de vitória para a minha vida. Se eu estou meio perdido de que decisão que eu vou tomar, do que eu vou fazer da minha vida, o Senhor tem pensamento de orientação para mim, o Senhor tem pensamento de direção para mim. Aí se eu estou fraco, se eu estou abatido, o Senhor tem pensamento de encorajamento para a minha vida, o Senhor tem pensamento de fortalecimento para a minha vida. E olha, para nós finalizarmos aqui essa palavra, eu quero deixar para você os exemplos de quando é que nós estamos buscando a Deus da forma correta. Que exemplos nós podemos ver em nós mesmos de que estamos buscando a Deus enquanto se pode achar? Quando a nossa fé está viva. Nós temos vários exemplos, como o exemplo de Jairo, como o exemplo daquela mulher que padecia de um fluxo de sangue, já estava tudo perdido para ela, mas a fé dela estava viva. Ela dizia no seu coração: se tão somente eu tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Então, mesmo que as coisas estão difíceis, mas se eu penso, se eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, eu vou receber a minha bênção, eu vou receber a minha vitória. Eu estou buscando a Deus da forma correta. Se eu desejo obedecer a palavra de Deus, eu estou buscando da forma correta. Se eu me alegro com a presença de Deus, eu estou buscando da forma correta. Se eu tenho sentimento de paz, quando eu estou aqui nesse ambiente de Deus aqui, eu estou sentindo uma paz, meu Deus, que coisa linda. Isto é um exemplo de que eu estou buscando da forma correta. Se quando as crianças cantam, os jovens cantam, os irmãos cantam, se eu canto junto, se eu me alegro com louvor, é porque eu estou buscando a Deus da forma correta. Se eu estou pensando no céu, se eu estou pensando na volta de Jesus, se eu estou pensando no arrebatamento da igreja, eu estou buscando a Deus da forma correta. Se eu tenho um coração agradecido pelas bênçãos que Deus ministra ao meu coração, eu estou buscando a Deus da forma correta. O meu desejo é de que você possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e receba dele a bênção e a vitória que ele tem para a sua vida.